Então, para nós falar um pouquinho sobre família, vamos falar sobre a importância da igreja, porque aqui nós somos uma família. Nós temos um pai, nós temos os filhos, nós temos um respeito e uma admiração pelo pai. O profeta diz que se numa família os membros perderem o respeito e a admiração pelo pai, aquela família está destruída. A família igreja, se ela perder a admiração pelo seu pastor, ela se acaba. Às vezes você fala assim: mas eu não falo mal do pai de família, mas às vezes uma atitude também possa ser algo desrespeitoso para com ele. O profeta, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 84, diz assim, primeiro vamos falar sobre a família e igreja. Ele diz: não fique em casa. Se Deus está em seu coração, você mal pode esperar pelas portas se abrir ali para entrar e ter companheirismo com seus irmãos. Se você não se sente desta maneira, eu lhes digo, é tempo de começar a orar. Porque a oração tira. A gente fala muito sobre reverência, né? Reverência significa uma pessoa pontual. A pontualidade é reverência. Às vezes o culto possa ser não tão bom para mim ou para alguém, porque nós podemos chegar atrasado. Então a sua pontualidade é reverência. Quando se inicia-se o louvor, para-se tudo. E todos têm que estar conectados com a palavra, com o anjo do púlpito, para ser abençoado. Então essa é a família. Então vamos observar. O profeta, ele diz também, suas naturezas são diferentes. O Espírito de Cristo está na pessoa e Cristo não faz aquelas coisas. Vê? Você diz, você tem que amar o Senhor, você tem que ir à igreja. Você não tem que dizer às pessoas para ir à igreja. Elas vão de qualquer forma. Eles vão, mesmo que seja a pé ou esteja chovendo, eles irão. Eles vão mesmo à igreja. Certamente, eles amam isto. Aí o profeta conta a história de uma família que andava, não sei se era 10 milhas, que não é 10 quilômetros, né? A metragem é maior, e iam de trenó. E ele conta a história de uma família que até vendia os mantimentos para ir para a igreja. E ele falava assim: não tem como Deus não abençoar uma pessoa após um esforço como esse para estar na sua presença. Então, como que nós provamos que nós amamos a Deus? É uma prova. Vir à igreja é uma prova de amor. É uma prova de vitória. É uma prova de que isso faz bem para você. Ele simplesmente quer estar aqui. É tudo acerca disso. Isto é a vida deles. Isso aqui não é a nossa vida? Isso aqui é a nossa vida. O melhor lugar para estarmos é aqui. Quem hoje falou assim: alegrei-me porque estou indo para a casa do Senhor? Quando você fala assim, estou indo para a casa do Senhor, o resto, não tem importância. Não tem importância. E sempre que há algo queimando em seu coração, não para ir ali discutir, não para ir aí ficar inquieto, mas para ir ali adorar.
Nós somos adoradores. Mensagem de discernimento de espírito, parágrafo 18. O profeta diz assim, ó: todo homem tem que ter uma igreja lar. Família. Lar, família. Todo homem tem que ter uma igreja lar. Você tem que ter um lugar, não apenas vagar de del a del, vai aqui, vai lá, vai aqui, vai lá, tá? Mas tem um lugar que você vai, mas ter um lugar que você vai à igreja, e chama de sua igreja, chama de minha igreja, minha casa, meu lar, minha família, meu pastor, meu pai. Olha, é bonito, né? Meu pai da fé. Onde você pague seus dízimos, um lugar em que você ajuda a defender a causa. Tome sua escolha. A vida é feita de escolhas, né? Tem tantas escolhas. É o 18, pastor Gil. É discernimento de espírito. Tome sua escolha. Mas então não deixe de ter companheirismo com outro homem, porque ele pertence a outro grupo. Vê? Eu falo assim para a igreja, irmãos, não é porque a pessoa pensa diferente que ela é meu inimigo, ela se torna inimigo. Ela tem uma opinião diferente. Deixa ela com a opinião dela. Assim como Deus falou comigo, e eu tenho convicção de que eu estou no lugar certo, que eu estou na igreja certa, que eu tenho um pastor certo, Deus vai falar com ela na hora certa. Trate bem. O profeta fala, seja o sal da terra. Você vai tratar tão bem ela, mas não é sentar na mesa de escarnecedores, né? Falou no encontro que você amar o inimigo é obrigação, andar com ele é burrice, né? Acho que foi no encontro que falou, né? Achei bem interessante, e é verdade. Às vezes a gente acha que para amar, você tem que estar lá junto, lá, fazendo as coisas erradas, ouvindo o que não deve. Discina seu espírito e veja se ele tem o mesmo propósito no coração. Então vocês podem ter companheirismo um com o outro. Há sempre presente água da rocha, parágrafo 74. Porém, quando você se firma realmente sobre toda a palavra, como o Espírito lhes advertiu esta manhã, veja, firmando-se em cada palavra, aquilo pode ser que ele tem falado a você. Firme-se. Esta é a vida eterna, toda a palavra de Deus. É uma alegria ir à igreja sob qualquer circunstância. Está quente, está frio, está doente. Você sabe que o melhor local para você... Lógico, hoje tem restrições, a gente tem que saber, né? Às vezes a pessoa está resfriada, tem alguma doença, enfermidade, não pode vir. Mas o melhor local para você morrer é na igreja. Sabia? Você morre 2 vezes. E você pode voltar a ter vida também. O profeta conta de uma irmã que morreu, ele estava viajando, e ligaram, irmão Branda, volta aqui, fulano de tal morreu, estamos aguardando para o senhor vir aqui orar, para ela voltar a ter vida. Ele falou, não irmãos, é vocês, junto de vocês aí, orem com sinceridade. E aquela irmã voltou a ter vida. É uma alegria vir à casa, vir à igreja sobre qualquer circunstância. Se estiver quente, frio, indiferente, se o povo é barulhento, resmungão, o que quer que estejam fazendo,
ainda é uma alegria ouvir a palavra do Senhor. Então você está em amor com Cristo, você gosta de ir à igreja. Bom, se nós nos conectarmos 100% com o púlpito, o vizinho pode falar, pode pular, fazer o que for, não vai te incomodar. Adorar em corpo, alma e espírito. O problema é que a gente fica muito só no corpo, né? Tudo que faz incomoda. Não. Nós temos que desconectar deste mundo. E para que nós viemos aqui? Qual a finalidade de nós estarmos aqui? Qual a finalidade da família de Deus se reunir? Mensagem Porque Clamas fala, parágrafo 3 e 157. Nos ajuntamos aqui para obter força espiritual. Precisamos disto. Temos que ter força para suportar as cruzes que levamos. O profeta diz que nós tomamos a ceia, e nessa ceia nós recebemos um antídoto, uma força. Nós recebemos uma vitamina. E quanto tempo dura essa vitamina? Até a próxima ceia. Você vem num culto, você recebe vitamina. Aquela vitamina vai te ajudar até o próximo culto. Aí você vem e vai renovar aquela vitamina em você. Então por isso que cada culto é importantíssimo para nós. Todos são importantes. O 157. Mas há somente uma igreja verdadeira. E você não pode unir-se a ela. Você nasce nela. E se você nasce nela, o Deus vivo trabalha através de ti e te faz conhecido. Vê? É aí onde Deus habita. Deus habita em sua igreja. Deus vai à igreja todos os dias. Ele simplesmente vive na igreja. Deus vive em você. Você é sua igreja. A igreja indo na igreja. Você é o tabernáculo no qual Deus habita. Você mesmo é a igreja do Deus vivo. E se o Deus vivo vive em seu ser vivo, então suas ações são de Deus. Reconhecendo seu dia, sua mensagem, parágrafo 18. E apenas lembre-se, com o passar do tempo, não teremos este privilégio por muito tempo. Lembre-se, algo acontecerá. Ou a lei nos parará, ou Satanás se moverá no nosso meio para nos dispersar. Sempre tem sido dessa maneira. Algo acontecerá. Então vamos apreciar cada minuto em que nos ajuntamos. Pergunta, resposta número 1, parágrafo 210, 215. Pergunta, resposta número 1, parágrafo 210 e 215. E você vai à igreja, não fique em casa, não vá pescar, caçar e coisas assim no domingo. Não, mas às vezes a pessoa pega as férias, né? Ela vai tirar as férias, né? A gente também não pode ser aquele legalista, né? Você diz, bem, eu não sou um legalista, bem, você estaria muito melhor algum tempo desta forma, desonrando a ressurreição de Jesus Cristo. Você vai à igreja em algum lugar, né? Ele fala assim, quando você tem a oportunidade de ir à igreja, não vai. O profeta diz nessa mensagem, ó, se o boi cai na vala, você vai tirar. Mas não empurra o boi na vala para você tirar.
Então é diferente o boi cair e você empurrar. Eu, lembrando, né, quando eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, podia antigamente, né? Não se trabalhava o sábado, o domingo e nem à noite. Eram poucas profissões. Depois começou a trabalhar o sábado. Depois começou a trabalhar domingo. Hoje tudo funciona. Sábado, domingo, de noite, de madrugada, né? Então hoje mudou muito os horários. E algumas pessoas têm que trabalhar, precisam trabalhar, né? A gente sabe disso. Mas o profeta diz: se você pode estar na casa do Senhor, esteja. Esteja. Você vai ser abençoado. Se você não pode vir ao tabernáculo, vá a alguma igreja, faça isso. Agora eu falo assim, tem uma igreja, aqui nós temos uma igreja central, uma igreja posicionada. Aí você não vem. A sua atitude está mostrando algo diferente do que você prega. Então vamos largar tudo e estar na casa do Senhor. É a igreja posicionada, é um pastor posicionado, é uma igreja central. Faça tudo o que você pode para estar nessa igreja. E Deus vai honrar isso em você. Certamente vá à igreja. Sempre que as portas da igreja se abrem, vá o mais depressa que você pode. Vá de uma maneira suave. Vá à igreja. Na mensagem, pergunta e resposta número 3, ele fala assim, 122, 124 e 126. Aí depois eu vou trazer algumas mensagens sobre família. Temos ministros sentados aqui e muitos dispersos ao longo do país. Eu creio que eles são parte da noiva. Eu creio que um homem ou uma mulher pode ir a uma igreja em qualquer lugar que quiser, que ensine a palavra. Que ensine a palavra. Eu creio que se eles não ensinam toda a palavra e você não pode ir a um outro lugar que ensina toda a palavra, vá onde eles ensinam metade da palavra, até que você encontre lugar onde ensinam toda a palavra. Nós temos um lugar aqui que ensina toda a palavra. Por que não vir? Por que não vir? Por que não estar aqui? Vá à igreja, é tudo o que você tem que fazer, faça isto. 124. Eu creio que é um pecado pescar, caçar e trabalhar no domingo, quando você pode ir à igreja. Eu creio que você está transgredindo as leis de Deus. Quando você pode ir ao culto e você não vai, você está transgredindo a lei de Deus. Eu creio, a não ser que tenha que fazê-lo, eu creio que se o boi está na vala, ou algo tem que ser feito no domingo, vai e faça. Se é algo que você não pode deixar para depois, é que tinha que ser desse jeito. Mas se você apenas fizer isto, ou esperar o domingo para fazer isto, ou fizer desta forma, você está errado. Não devemos fazer isso, devemos respeitar este dia santo. Pergunta e resposta número 3, 122, 124, 126. Nós somos repetidores do profeta, né? E o profeta, ele não falhou em nada. O profeta instrui sobre família, sobre trabalho, sobre a nossa vida, tudo. Tudo ele instrui. Na mensagem respeito, o profeta fala sobre que nós temos uma grande responsabilidade com a nossa casa, o lar. E às vezes, o nosso modo de agir, a nossa maneira de atuar, pode trazer consequências gravíssimas. A sua atitude pode trazer bênção como maldição. Na mensagem a respeito, no 128 a seguir, o profeta fala sobre um fato.
Ele diz assim, ó: e quando esse jovem profeta andou por ali, indo através da cidade, e ele tinha perdido o seu cabelo quando um jovem, ele estava indo, assim que essas criancinhas correram atrás dele e disseram: ei, por que você não subiu com Elias? Disseram: você, seu velho careca, está vendo? E eles estavam desrespeitando. E o que fez? Ele virou no poder do Espírito e amaldiçoou essas crianças. E o que aconteceu? 2 ursas vieram das florestas e mataram 42 delas. Correto? Desrespeito, irreverente. Você não pode fazer isso, você tem que respeitar a Deus. Para você respeitar Deus, você tem que respeitar o homem de Deus. Aí que entra o pastor, aí que entra o mensageiro, o profeta, aí que entra o líder. Mas o profeta diz algo aqui que é muito interessante para nós pensarmos. Ele disse que o culpado não eram as crianças. Olha, o juízo caiu sobre as crianças, mas elas não foram a culpada. Ele disse que o culpado foram os seus pais, que não ensinaram aquelas crianças a terem reverência e respeito com as coisas de Deus. O profeta diz assim, ó: se eles tivessem sido ensinados, se eles tivessem sido ensinados reverência e respeito com as coisas de Deus, eles teriam ido ali perante aquele profeta de Deus e pedido uma oração para si próprios, e teriam sido abençoados e estariam vivos, glorificando a Deus. Porém, eles tinham sido ensinados de forma errada. Foram ensinados a dar risadas, a zombar, mais ou menos como as crianças de hoje. Nenhum respeito. Muitas delas zombam, elas zombam da pregação do Evangelho, zombam do homem de Deus, zombam das coisas de Deus. Assim que Eliseu as amaldiçoou no nome do Senhor, não por causa das crianças, porém por causa dos pais irreverentes que tinham criado as crianças daquela maneira para desrespeitar a Deus. Então, pais, mães, o que você está ensinando para seu filho vai fazer muita diferença sobre o futuro dele. Um homem correndo à presença do Senhor, 53. Mas encarar responsabilidades, às vezes nos esfola a própria pele fazer isso. Encarar a responsabilidade não é fácil. Muitos têm filhos, para o mundo cuidar. O mundo é malvado, o mundo é mau, o mundo não brinca, que é o diabo, ele não brinca em serviço. Às vezes nós brincamos de ser cristão, mas ele não brinca. Se ele puder atingir, ele vai atingir. Como pai, encarar a responsabilidade às vezes nos esfola. Corrigir seus filhos. Essas criancinhas não se deseja fazer isso, mas como pai ou mãe, você tem que encarar a responsabilidade de criar essas crianças, porque a Bíblia diz: poupa a vara e prejudicas o teu filho, poupa a correção e prejudica o futuro do seu filho. E isso ainda é válido ao ver de todo psicólogo que há no mundo. Isso ainda permanece a verdade de Deus.
Se isso fosse praticado mais frequentemente, não teríamos tanta delinquência juvenil e coisas assim, e a podridão que temos no mundo hoje. Mas a antiga regra áurea do lar foi violada, fugindo das responsabilidades. Corrigir não é espancar, né? É diferente. A invasão dos Estados Unidos, 244, o profeta diz assim: para vocês, mãezinhas, aqui esta manhã, que têm sido verdadeiras mães, e eu sei que há muitas de vocês, e eu penso em cada uma de vocês, deixe-me lhes dizer algo, Deus as abençoe. Vocês, verdadeiras mães, são o quinto evangelho, eu penso. Isso é profundo, hein? Esse é um assunto muito profundo, quinto evangelho. Sem dinheiro e sem preço, 31. Não me importa quão bom o lar onde a criança foi criada e como foi ensinada a fazer o correto. Se aquela criança não aceitou a experiência do novo nascimento, a música do rock and roll apanhará a sua atenção logo que ela a ouvir. O profeta diz sobre cultos domésticos, ensinar a criança a orar, ensinar a criança a receber o batismo do Espírito Santo, ensinar a criança a ser espiritual. Criança é criança, né? Mas ocupe o tempo dela. O profeta diz que o maior problema na nossa juventude é que as pessoas colocam o celular na mão para substituir a responsabilidade de estar com aquela criança. Coloca o televisor para substituir aquele momento em que a mãe ou o pai teriam com as crianças. Então hoje o mundo está cheio de substituto para tirar a mãe da sua posição. E quão trágico estão sendo as coisas hoje. A música de rock and roll apanhará sua atenção logo que ela ouvir. Às vezes nós tomamos tanto cuidado, né? Nossa, eu fiquei assim, coração partido daquele testemunho do pastor Jonas, que a irmã mandou, que o senhor comentou aqui. Nossa, a pessoa ela está presa naquilo. E você sabe que a informática, tem pessoas que trabalham, não é isso, né? As pessoas, às vezes jovens, eles se reúnem, estão um do lado do outro, mandam mensagem, não sabem conversar, não sabem lidar um com o outro. Hoje tem, assim como tem aquelas clínicas de recuperação para drogados, que usam drogas, tem clínica para recuperação de pessoas de drogas virtuais. Ela perde toda a sensibilidade de lidar com o ser humano. Mas ele chega perto do outro e fica assim, ó. Aí ele pega o celular e manda, porque não sabe falar. E eu repeti na igreja para irmãos, irmãs, se vocês amam suas crianças, tire o celular delas. Tire. Porque o celular é infinito, né? É infinito. Às vezes a gente se preocupa tanto em não ir no cinema, não ir num lugar, numa praia, ou usar roupas indecentes, mas dentro de casa tem a porta do inferno aberta para a criança. É lamentável, irmãos, o que está acontecendo no mundo hoje. Pergunta e resposta sobre Hebreus, terceira parte, 217. O que você conhece a respeito disto, irmão Brana? Eu tenho que respeitar isso. Sou um cidadão americano e eu faço o que manda
eu faço o que o manda-chuva disse para fazer, o chefe, né? Se uma família perde o respeito, seu respeito, se uma família perde seu respeito pela família, os filhos perdem o respeito pelos pais. Eu até hoje encontro, meu papai já é falecido, mas minha mãe, eu encontro ela, eu falo, benção mãe, benção, dá um beijinho nela, ela, Deus te abençoe meu filho. Eu falei, ela tem bênção para mim, ó. Eu não chamo minha mãe de você, é senhora, né? Então é senhora, minha mãe, não procuro não ter, se ela tiver opinião diferente da minha, não tenho atrito com ela, né? Eu falo, benção mãe, vixe, se não fizer isso aí, eu me sinto que faltasse algo, e onde tiver, às vezes a mãe chega lá na igreja lá, aí eu vou lá, benção mãe, aí os irmãos ficam olhando assim, ó. Perde, não sei por que perdeu isso, é tão bonito, né? Esse respeito pelos pais, respeito pelo pastor, respeito pela igreja, as coisas estão ficando muito comum, sem sentimento. Ó, se uma família perde seu respeito pela família, os filhos perdem o respeito pelos pais, aquela família está dilacerada. Se uma igreja alguma vez perdeu o respeito pelo seu pastor, ora, aquela igreja está acabada. E se uma nação alguma vez perder seu respeito pela Corte Suprema e suas decisões, aquela nação está dilacerada. Isto é exatamente correto. Nós temos que respeitar essas coisas, porque eles são os grandes patrões. Um super sinal, 94. Deus vivendo em um adolescente. Que tipo de adolescente era Deus? Ele deu o exemplo. Quando Jesus perdeu do seu pai e sua mãe, eles procuravam encontrá-lo, e eles o encontraram no templo. E o que Jesus disse como um adolescente? Não sabeis vós, não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Um belo exemplo para os adolescentes. Se Deus está em você, o que você deve estar fazendo? Se Deus está na sua família, como deve ser a sua família? A obra-prima. A família é uma obra-prima criada por Deus. Não foi o homem que criou a família, não. O profeta diz no 176, a grande obra-prima da família. O marido e a esposa não pode ser verdadeiramente uma família, a não ser que sejam um. A esposa e o marido só são uma família se são um. A igreja só pode ser uma igreja se nós e o pastor sermos um. Eles têm que ser. Se eles não são, não será uma boa família. A esposa puxando para um lado, o marido para o outro. Isso faria uma família horrível. Mas em acordo com o amor um para com o outro, esta é uma família. E agora, aquela foi a obra-prima de Deus, e todas as verdadeiras famílias aqui retratam aquilo. Agora, a família, obra-prima, criada por Deus, Cristo e sua noiva,
prontos para viverem juntos, em harmonia. A igreja é a sua condição. 37. É 11 horas, pastor Adil? Eu esqueci de perguntar o horário para o senhor. A igreja e sua condição, 37. Você não poderia amar nada que não fosse da sua própria natureza. O amor tem que se unificar com o amor. O marido e uma esposa têm que amar um ao outro, se alguma vez eles querem vencer as dificuldades. A união faz a força. A família tem que amar um ao outro, se eles alguma vez querem vencer todas as dificuldades. O marido amar a esposa amar o marido, o filho amar os pais amarem os filhos. E essa unificação de amor dá força, cria uma força sobrenatural para vencer qualquer dificuldade que aparecer. Na mensagem Unidade, parágrafo 14 em diante, diz assim: agora, o primeiro homem e a primeira mulher, uma família em perfeita harmonia, no jardim do Éden, estavam em perfeita harmonia com Deus, de tal maneira que Deus podia descer a qualquer hora que ele desejasse e falar lábios ao ouvido com Adão e Eva. Agora, isto é uma unidade perfeita. Você quer que Deus habita na sua casa? Quer que Deus desça na sua casa e fale com vocês? A família tem que estar em harmonia, em plena harmonia, unidade. Mensagem Como Poderei Vencer, 119. Você tem um objetivo, e este é Jesus Cristo. Fora daquilo não há nada mais a contar, exceto Ele. Então, em segundo lugar, vem sua família. E em terceiro, você mesmo. Mas em primeiro lugar, vem Deus. Deus em primeiro, família em segundo, você em terceiro. Essa é a unidade. Como podemos vencer? Coloque primeiro Deus em tudo. Deus é a palavra. Coloque a palavra em tudo. Depois sua família, em seguida você. Você é o número 3. E este é o fim do caminho. Coloque a ti mesmo em último. Ele o faz tudo, se você colocar em primeiro lugar. A influência de um homem sobre o outro. Você sabe o que eu penso? Todos têm suas opiniões. Porém, um dos maiores, e em minha opinião, o maior presidente que alguma vez tivemos em nossa nação, foi Abraham Lincoln. Agora, não porque ele era um republicano, porém porque ele foi o que foi, um homem pio. E ele foi criado para servir a Deus. Ele foi criado para servir a Deus. E ele disse: se há algo que eu desejo dar louvor, ele disse, pelo que minha vida foi influenciada, foi uma mãe pia que me ensinou a orar e conhecer Jesus como meu Salvador. Sua família é o que você é. Você cria seus filhos em um certo meio ambiente, tem 98% melhor chance de andar certo do que se você criá-lo no caminho errado. Criar o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer,
não se desviará dele. Ser criado corretamente. Ensine seus filhos a fazer o correto, serem honestos, serem sinceros e justos, mesmo quando estiverem na escola. Mas a gente quer ensinar a ser correto e a gente mesmo não é correto, né? Ser correto, ser sincero. Todas as coisas são possíveis para aqueles que crerem. Não tendes porque não pedis, e não pedis porque não credes. Ele disse: pedi abundantemente para que o vosso gozo possa ser completo. Ele diz: eu gosto disso. Nosso ensinamento correto. Diga a coisa correta, faça a coisa correta, pense a coisa correta, sempre esteja pensando correto. Faça o correto, esse é o seu dever para com Deus. Pense o correto, esse é o seu dever para consigo mesmo. E você está fadado a sair-se bem. Torne-se uma família de pessoas e comece a ir à igreja. Pense correto, haja correto, seja correto. Nós temos tudo que é correto aqui. Não temos o porquê desviarmos das coisas. Temos uma igreja correta, um pastor correto, um ministério correto, um companheirismo correto, um profeta correto, uma mensagem correta. Nós temos tudo que precisamos. Então é só glorificar a Deus e tudo sairá bem. Deus abençoe os irmãos.